alô, gente linda e fofa que adora aquele podcast. Sabe aquele podcast, o Ambev Tech Talk? Então, gente, olha só. Hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o Diego Fernandes. Tudo bom, Diego? Prazer, cara. Tudo bom, tudo ótimo. Muito bom te receber aqui. Galera, é o seguinte, ó, a gente tá aqui no Startup Summit e olha só, a galera tá animada que tá acontecendo alguma coisa aqui na volta. E hoje, cara, eu queria bater um papinho contigo porque assisti a tua palestra, né, que tu fez uma palestra ontem. Então, falando sobre os desenvolvedores e a parte de recrutamento, tu pode me contar um pouquinho mais por que tu entende que isso é importante, por que as empresas precisam se preocupar com isso? Qual que é a tua visão, Diego? Tá. Ontem a gente falou durante a palestra sobre Developer Relations, né, que é um termo que surgiu lá fora, está vindo para o Brasil, as empresas estão começando a se preocupar com isso. E antes de Developer Relations ser uma área, um setor, alguma coisa assim dentro das empresas, Developer Relations, na verdade, é um conceito do relacionamento das empresas com a comunidade de desenvolvimento. Perfeito. E aí não é necessariamente um cargo, uma profissão, até tem pessoas que chamam Developer Relations de um cargo. Dentro da empresa. Mas não necessariamente é isso. Geralmente é uma área ali dentro da empresa que pode ser executada por pessoas que têm outros cargos, pelos próprios devs da empresa. E a questão desse buzz, de tudo isso que está surgindo é a não novidade de as empresas não conseguem contratar devs. Assim. Sim, perfeito. E aí elas estão procurando hacks para conseguir se tornar mais atrativas para devs. Até a Ambev. A Ambev não tem problema para contratar pessoas que estão vindo de administração, tenho certeza. Sim. Por quê? Porque formou um relacionamento e formou uma fama, quem vir para a Ambev tem toda aquela fama de a pessoa sair já com currículo e tal. E a gente tem isso para a área de tecnologia também. Tem empresas que as pessoas que estão entrando na área de tecnologia, quando elas começam a aprender tecnologia, elas já olham, cara, eu quero trabalhar nessa empresa, né? Aí tem as mais famosas, Google e tudo mais, mas tem outras que não precisam ser essas famosas, e as pessoas têm vontade de trabalhar lá dentro, porque sabem que depois que trabalhar lá dentro, a pessoa vai sair talvez com uma fama diferente no mercado. E não só isso, né? A pessoa sabe que vai ter desafios legais lá dentro. Então, existem empresas que não fazem um bom trabalho de Developer Relations, que as pessoas que estão fora, elas não fazem a menor ideia do que é ser um programador ou uma programadora dentro daquela empresa. Isso, para mim, é um problema. A empresa que não consegue mostrar a público o que está desenvolvendo, o que está criando, quais são os projetos que estão desenvolvendo internamente, quais são as tecnologias. Hoje, para mim, eu acho uma dor, por exemplo, eu não conseguir saber qual stack de tecnologias uma empresa utiliza quando eu procuro no Google, sabe? Perfeito. Isso me dá uma agonia, porque, Sim. como é que uma pessoa que está ali tendo talvez vontade, ou uma pessoa que tem vontade de trabalhar em tal empresa, vai saber o que estudar se ela não conseguir nem encontrar com o que aquela empresa trabalha? E aí entra nas vagas de emprego, tá lá, que a empresa... 1000 tecnologias diferentes, e aí não dá para saber exatamente o que é o core, o que a empresa está investindo, o que a empresa está buscando inovar, quais linguagens ela está trazendo de novo, né? Até saiu durante essa semana aí atrás, isso tudo entra em Developer Relations, né? Saiu uma notícia, acho que 3 dias atrás agora, que o Meta, né, o Facebook lá, anunciou que eles vão estar adotando o Rust como uma das linguagens oficiais para desenvolvimento internamente. Ou seja, eles estão mostrando para a comunidade e é muito massa, porque o Facebook, né, agora a Meta, é uma empresa que faz um trabalho incrível disso. Assim. Eles têm vários projetos open source, né, o próprio React Native, várias ferramentas por volta do ecossistema dessas o próprio Oculus, né, tem várias, o Yoga, que é uma ferramenta de estilização mobile. Então, assim, eles têm várias ferramentas que eles abrem a público e isso dá vontade das pessoas trabalharem no Facebook porque eles veem essas ferramentas que já estão abertas, né? Mas Developer Relations entra num algo muito maior do que isso também. Não, com certeza. E tem aquela jogada, né, cara? Às vezes a empresa ela vai fazer um anúncio de uma vaga e ela faz uma lista que, cara, é um setor de TI inteiro. Não é uma pessoa. Daí como é que você vai saber aquilo? Então, esse ponto que você falou da Tech Stack, né? Na própria Ambev, a gente tem a Ambev Tech, que é uma divisão da Ambev que trabalha com a parte de tecnologia. E lá a gente tem, uma das coisas que a gente bate na tecla é ter uma tech stack muito bem definida. Exatamente para que a gente possa desenvolver as pessoas lá dentro e a gente saber como direcionar e como dar uma tratativa adequada para um produto. Porque não adianta você fazer um produto, cara, sem pensar em manutenção. A gente hoje trabalha com um direcionamento muito claro de responsabilidades em camadas dentro do nosso software. A gente desenvolveu muito da orientação a objeto, tudo pensando para que a gente possa ter manutenção em cima desse software, né? Então isso se torna mais atrativo para quem vê de fora, assim, né? Porque
Quando uma pessoa olha para uma vaga de emprego que tá lá, tipo, porra, várias tecnologias, para mim a primeira coisa que vem na cabeça é, cara, a pessoa que criou essa vaga não é de tecnologia. Não é de tecnologia. E aí, se a pessoa que tá ali criando essa vaga não é de tecnologia, me vem à cabeça já que a pessoa que gere o time, que faz a gestão do time, não é de tecnologia, porque se a vaga passou pela pessoa de gestão, que deveria ser a pessoa que está ali próxima à contratação, com todos esses requisitos, essa pessoa ela não é de tecnologia. E para mim, trabalhar no time de tecnologia, que o gestor ou as pessoas que estão ali acima não são de tecnologia, já me dá já é ruim, né, vários cara? gatilhos, assim, porque é uma pessoa que não vai conseguir dar boa estimativa, não vai entender as estimativas, não vai entender a importância de testes, não vai entender a importância de escrever código com qualidade, não vai entender realmente o que é construir software de verdade. Né? Quer ver explicar refatoração, né? Exatamente. Não, pô, tu já fez uma vez, tu quer gastar tempo fazendo de novo? Gastar tempo fazendo de novo, o que você tá fazendo? Vai reconstruir, exatamente isso aí. Mas a gente brinca, mas, cara, no mercado, eu lido com devs o dia todo me perguntando várias coisas e me trazendo casos do dia a dia. Uhum. Cara, o mais comum é caso disso aí, assim, cara, o meu gestor, ele não entende que a gente precisa escrever testes. Meu gestor não entende porque ele só quer entregar. E é isso, é normal, porque... Normal não deveria ser, mas é normal, porque muitas vezes não existe uma pessoa de tecnologia fazendo um papel de liderança lá dentro. Imagina, cara, chegar para uma pessoa que não vem de uma origem tech e falar para ele assim, olha... a gente vai fazer pair programming. Aí o cara, que? Vocês vão... Gastar a hora de duas pessoas. E olha, além do pair programming, a gente vai escrever testes. Vocês vão programar em dobro, em duas pessoas. E não entende que, na verdade, você está economizando tempo, né? Quanto mais perto do release para o mercado é que fica caro, na verdade, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você entende que, pelo menos é uma percepção, né? Que o mercado tem hoje em dia, eu queria saber a tua opinião, de que toda empresa, na real, a essência dela é tech. Uhum. Toda empresa deveria ser tech. Então, essa preocupação de não só a empresa que declaradamente está como tech, de ter o Developer Relations, faz sentido? E por que faz sentido? Cara, assim, é louco, porque se a gente olha uns anos atrás, tecnologia era um setor dentro das empresas, né? Uhum. A Ambev, ela tinha lá o setor de tecnologia. A empresa, ela não era uma empresa de tecnologia. Hoje em dia, as empresas, elas... são primariamente de tecnologia. Sim. Né? Quase que tu nem consegue mais dividir o setor de tecnologia. Sem esse setor, a empresa nem vive mais, não existe mais empresa. Então, e ao mesmo tempo, a maior dificuldade das empresas é conseguir contratar. Ter mais gente, e a gente sabe, né? Todos os dados aí, todos os números. E por isso que Developer Relations, na minha opinião, é uma coisa que não faz sentido a empresa não se preocupar. Porque se hoje... praticamente todas as empresas são de tecnologia. Uhum. Por que a gente está investindo tanto tempo só em marketing do produto e não em marketing da empresa como um todo? Do lado tech. Do lado tech da empresa. Uhum. Porque, cara, assim, vocês sabem disso. É difícil contratar, é difícil reter. É difícil... Por exemplo... Tenho certeza que a ideia de fazer um Ambev Tech aqui, por exemplo, para vocês, é uma forma também de vocês conectarem com a comunidade. Claro. É uma forma da comunidade olhar, opa, vamos ver o que a Ambev está desenvolvendo lá dentro, vamos entender, vocês estão se conectando com a comunidade. Perfeito, cara. Isso... Todo esse movimento faz sentido, né, cara? Até a gente teve um movimento um tempo atrás, a gente lançou uma plataforma de segurança, tá? Que ela prevê acidentes dentro de um armazém, esse tipo de coisa, e a gente fez questão de lançar como open source. Pra quê, cara? Olha o quanto isso traz de benefício para a comunidade. Olha a mensagem que isso passa para a comunidade. Sim. Da nossa preocupação, que a gente é uma empresa que pensa do lado tech, que a gente está buscando esse tipo de coisa. Então, tudo isso vem trazendo essa preocupação de a gente... Tá, como é que eu vou dizer que eu vou ser quero me tornar uma plataforma, que tá em... Né, todo mundo fala, eu quero me tornar uma plataforma de serviço, esse tipo de coisa. Cara, tecnologia base. Tecnologia ferramenta. E se a gente não souber... lidar com essa ferramenta fica complicado. Aí, beleza, a gente conversou um pouco aqui pelo lado do ponto de vista da empresa para atração de talentos, né? E até a retenção de talentos, que às vezes é muito mais importante até do que a atração. Mas, e pro lado, cara, do desenvolvedor ou daquela aspirante a desenvolvedor? A Rocket tem um conjunto de coisas nesse sentido. Tu pode contar um pouquinho pra gente como que o desenvolvedor pode buscar o espaço dele no mercado? Legal, cara. Isso tu diz principalmente para quem está começando, assim? Para quem está começando, quer entrar para essa área. Hoje toda empresa é tech, então, poxa, quer entrar para isso. Como é que eu faço? É legal, porque de uns 2 anos, assim, principalmente depois que começou ali a pandemia, em 2020, cara, o número de pessoas entrando em contato com a gente em transição de carreira foi
muito grande, assim, muito grande. E tem umas histórias, assim, que são, cara, bem difíceis, assim, de segurar as lágrimas, assim, porque, cara, teve um cara que chegou aqui no evento ontem, assim, ele falou, cara, trabalhava como garçom aqui em Floripa, comecei a estudar com vocês lá no Discover, fui aos pouquinhos, tudo gratuito lá, e consegui uma vaga de júnior, agora fui efetivado e tal. E é muito louco, assim, eu acho que pra quem tá entrando aí nessa área, tá querendo... pra mim, assim, eu posso bater no clichê, no básico de vai ter que estudar, vai ter que pegar um conteúdo, seja o da Rocket, seja outro conteúdo, vai ter que estudar. Mas eu acho que tem alguma coisa, talvez uma dica, assim, um hack que eu daria, que é tenta se conectar com pessoas, assim. Eu acho que esse é o principal hack, cara. Porque, tipo assim, vamos dar uma ideia, assim. Chega uma pessoa aqui no stand da Ambev, e troca uma ideia contigo e fala, cara, olha só, tô começando a estudar programação, Alexandre, tô estudando isso, e faz uma conexão contigo, cara, posso te adicionar no LinkedIn, adiciona, cara, beleza, e tu conheceu a pessoa. No outro dia, durante a semana, a pessoa fala, olha só, fiz mais uns projetinhos aqui e tal, não tem alguma coisa aí na Ambev? Cara, assim, a chance dessa pessoa conseguir entrar pro mercado de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil do que o processo tradicional, cara, assim, é muito grande. Perfeito. E o processo tradicional, às vezes, é muito cruel com quem tá iniciando, tá ligado? Exato. Porque as empresas não sabem contratar, né? Tu pega... Porque, assim, a gente fala de empresa grande, fala Ambev e tal, quando a gente cita, né, Nubank, cita Google e tal. Mas, cara, qual que é a chance de uma pessoa que tá iniciando no mercado de trabalhar numa dessas empresas? Essas empresas, elas representam 1% das vagas que tem abertas no mercado. Perfeito. A maioria das vagas que tem no mercado são empresas muito menores, empresas da cidade, empresas do bairro, empresas ali que não tem esse buzz todo. Ou seja, a pessoa que está aqui ouvindo esse podcast, ela pode até pegar as nossas dicas aqui e vai falar, cara, não, entendi, vou fazer esse processo. Mas na hora que ela chegar no mercado, ela vai mandar currículo para uma empresa que às vezes não tem nada disso, não está nesse ecossistema. E aí as empresas, por isso que eu digo que é cruel com quem está iniciando, porque é o famoso, a empresa cobra experiência e uma pessoa está querendo entrar na primeira oportunidade para ter experiência. Cara. As empresas, elas não sabem contratar. As empresas querem sempre a pessoa que vai entrar e vai resolver os problemas, não querem dar tempo das pessoas evoluírem lá dentro, conseguir ensinar. Isso é uma coisa que eu ouvi muito aqui no evento. Né? Falou, pô, Diego, olha só, a gente tá... tu falou de contratação e tudo mais. O Piazão trouxe para mim, pô, eu tô sozinho ali na empresa, só que o meu gestor tá tentando contratar um sênior para vir ajudar e resolver os problemas. Eu falo, olha, cara, primeira coisa, não tem sênior. Não existe, não tem sênior. Tu vai no máximo, beleza, tu consegue roubar um sênior, vai pagar uma nota desgraçada e tu vai querer que essa pessoa entre lá e resolva todos os problemas de uma empresa pequena. Sim. Então, assim, as empresas, elas têm que começar a olhar para um lado, e tem algumas empresas que estão fazendo trabalho legal nisso, sim, de olhar para um lado de, cara, vamos trazer para dentro pessoas que estão iniciando, treinar dentro de casa, formar essas pessoas, ajudar elas a se desenvolverem e, pô, a chance de reter essas pessoas lá dentro, elas ficarem mais tempo, é muito maior do que tu trazer uma pessoa e ficar brigando por uma pessoa ali. Pô, a gente sabe que o mercado tá... Aí a empresa vai lá, capta 50 milhões de investimento, vai lá, salário super alto. É o que a gente está vendo no mercado, né, cara? O cenário de startup, ele acabou impulsionando muito essa questão de contratação, de rotatividade e tudo mais. Não que seja ruim, né? Para quem é dev é muito bom, porque tá elevando o salário, tá elevando a necessidade, elevando toda essa parte. Mas para as empresas acaba sendo ruim, porque, novamente, está muito difícil de conseguir contratar, muito difícil de reter. E é por isso que a gente fala sobre essas coisas. Mas eu acho que, tipo, Developer Relations é uma das coisas que, independente se fosse fácil contratar ou não, é uma parada que ela não tem mais como viver fora das empresas, porque as empresas são de tecnologia, as empresas têm que falar tecnologia também. Tem que falar. Perfeito, cara. E é engraçado, né, cara, que a gente sempre contrata pelo nível técnico, muitas vezes, e demite pelo comportamento. E muitas vezes esses programas, a gente inclusive tem um programa dentro da Ambev Tech, que é o programa Start Tech, onde a gente traz gente do mercado, e quando você falou um pouco das histórias, você escuta e tal, cara, a gente passa pela mesma coisa lá. Tem cara que era padeiro, advogado, tem a menina que trabalhava com, sei lá, sabe, vendedora em shopping, ou várias, né? Várias coisas desse sentido, e a gente começa a treinar essas pessoas. Então, elas passam por uma avaliação muito mais comportamental, para ver se tem vontade e tudo mais, que é o que a gente busca numa contratação.
E aí depois a gente vai desenvolvendo, porque a tecnologia você pode ensinar. Claro. Né? Você vê que a pessoa tem uma aptidão para lógica, que ela consegue desenvolver, que ela consegue fazer. Cara, a tecnologia, pô, o quanto que a gente estuda todo dia, né, Diego? Pô, cara, a gente que tá aqui, ó, já há algum tempo rodado no mercado, cara, quanto você para de estudar? Não. Né? Então é aquela coisa assim, esse desenvolvimento, essa preocupação das empresas faz muita diferença. E o que eu mais vejo, às vezes, quando a gente entra em grupos, redes sociais, esse tipo de coisa, a gente vê o pessoal reclamando, né? Assim, cara, eu só queria uma oportunidade. Eu só quero alguma coisa e eu não consigo achar. Todo mundo fala que o mercado está aquecido, que ganha uma grana danada, mas eu não consigo achar o meu espaço. E aí tem um pouquinho daqueles hacks, né? Além de tudo que tu falou, eu gosto de pensar também. Aí você pode concordar ou não, não tem problema. Mas eu gosto muito de pensar assim, cara, te diverte com tecnologia. Tipo, faz um projetinho paralelo, cria repositório no GitHub. É que, cara, virou modinha, na minha opinião, virou hype de twitteiro de plantão falar que você não deve se divertir com programação, que programação não é divertido, que no final das contas é só dinheiro. Cara, eu vou falar, até hoje pra mim é uma parada que eu mais me divirto. Tipo, cara, tem domingo lá que eu tô, tipo, codando à tarde, assim, tipo, porque eu dei a ideia de desenvolver eu posto até no YouTube, assim, deu ideia de desenvolver um negócio pra automatizar a edição de vídeo que coloca a legenda. Eu falo, cara, que ideia, eu vou pesquisando e vou desenvolvendo. Cara, pra mim, programação é isso, assim. E eu acho que é isso que chama atenção na hora de contratar uma pessoa. Tipo, às vezes eu acabo tendo que lidar muito com o currículo de pessoa lá na Rocket e tal. E aí, como, pô, às vezes pego o GitHub de uma pessoa ali, pô, ela tem um projetinho ali que ela fez na faculdade 3 anos atrás. Aí tem um projeto que ela fez ali de um evento gratuito, às vezes da Rocket. Mas não, assim, não, cara, tu vê que a pessoa não deu a mais, talvez, ou né? ela não tá se divertindo, ou ela não tá criando coisa própria, ou ela não tá postando, assim. Cara, bom ponto. E isso que é uma parada que eu falo, assim, cara. O pessoal às vezes me manda pergunta, Diego, qual que é o momento na minha carreira de eu começar a pensar em branding, marca pessoal, em construir minha marca pessoal? É só quando eu já tô bom, quando eu me sinto confiante? Porra, se ferrou, porque tu nunca vai se sentir confiante. Nunca. Tipo, até hoje eu não me sinto assim, nossa, confiante que eu consigo lidar com qualquer problema. Né? Até hoje, que eu tenho certeza que se eu não estivesse na Rocket e eu fosse para uma entrevista de emprego, eu ia ficar nervoso. Sim. É normal. Então, assim, desde o começo, cara, desde os teus primeiros projetos, não interessa se são projetos simples, em projetos da faculdade, começa a postar sobre isso, assim. Cria um portfólio. E, cara, portfólio, assim, isso é um hack que eu já vou falar. Dificilmente, 99% das vezes, dificilmente alguém vai olhar o teu código. Um recrutador, por exemplo. Cara, vamos supor, Alexandre quer contratar alguém lá pra dentro da Ambev, vai olhar o GitHub da pessoa. Cara, o que o Alexandre vai olhar? Pô, como é que tá organizado o GitHub? Quais são, que linguagens que a pessoa tá usando? Qual que foi a última vez que a pessoa colocou código lá dentro? Quais são os tipos de projeto que a pessoa tá desenvolvendo? Agora, entrar dentro do arquivo pra ver se a pessoa codou com não sei o que, com tal biblioteca. Não, isso é muito difícil acontecer. Assim, é muito difícil. Para isso que tem depois teste técnico e tudo mais. Perfeito. Mas para entrar no processo, dificilmente isso vai acontecer. Talvez em cargos mais sêniores, né? Outras coisas, exatamente. Mas para portal de entrada, mas para quem está iniciando, assim, ó, só joga o código, assim, só se preocupa em fazer, em criar novos projetos. E assim, eu gosto muito de dar uma dica para quem está iniciando em programação, pegue problemas do seu redor, assim, sabe? Perfeito. Cara, pega, sei lá, o teu irmão, tua irmã trabalha em um escritório de advocacia. Pergunta como é que tu pode criar alguma coisa para ajudar o dia a dia dessa pessoa, sabe? Um dos meus primeiros projetos, eu lembro, nem chegou aí pro ar, assim, mas só que, foi legal porque eu aprendi um monte de coisa. Quando eu tava começando programação, meu irmão tava trabalhando num posto, ele falou, cria um sistema de fidelidade aqui, eu boto a placa, boto quantos quilômetros a pessoa abasteceu, isso ele vai somando pontos e depois a pessoa troca por ducha. Eu falei, cara, vou criar isso, e criei lá o sisteminha em PHP na época, super simples, assim. Mas é legal, porque isso me desafiou, me trouxe um problema do mundo real. Senão a gente fica muito lá na nossa cabeça de vou criar a próxima rede social, vou criar um sistema super complexo, que na verdade não é nem perto do projeto que tu deveria estar pensando em criar para o teu portfólio. Assim. Cara, eu quero pegar um ponto do que tu falou e ressaltar, que eu acho muito importante, que é assim, crie algo novo. Porque, cara, quando você segue apenas tutorial é maravilhoso, tá? Não entenda errado, né?
Quando você segue apenas o tutorial e você vai lá e faz o clone de um site e você se limita só a isso, isso não encanta. Aquilo ali é pra tu aprender, pra daí tu pegar e criar o teu. Criar o teu, cara. Pega um desafio, que nem tu falou, pega um desafio mesmo que seja um negócio divertido. Ah, eu quero criar um botzinho pra um jogo. Sabe? E faz... Bota aquele desafio e corre atrás de como tu vai fazer pra resolver. Isso é outra coisa que eu falo pra galera que tá iniciando. Pensa nas coisas mais simples, mas mais fora da tua zona de conforto, eu diria assim, sabe? Não pensa uma parada que tu vai ter que usar 10 tecnologias novas, mas uma parada que usa uma tecnologia nova e que tu vai ter que aprender. Né? Tipo, o Piazão chegou ontem pra mim ali, pô, Diego, cara, eu desenvolvo em React há 2 anos, só que eu quero aprender mais de programação, eu não sei exatamente que projeto que eu tenho que desenvolver. Aí eu fui ver o portfólio dele, pô, todos os projetos são projetos React, landing pages, assim. Eu falei, cara, tu tem que sair dessa zona, né, cara? Então eu falei, cara, faz um crawler que tu passa o usuário de um Instagram, ele vai lá e pega sei lá, as últimas 50 fotos e fala qual foi a mais curtida, quantos comentários ela tá entendendo? A pessoa sai, nossa, tá, pera, esquece o React. Beleza, agora eu vou voltar para as origens, vou ter que entender que tecnologia que eu vou escolher. Então, assim, a pessoa sai um pouco da camada, assim, do que ela já está acostumada. E tu quer fazer isso, tu vai ter problema e dificuldade para fazer, mas essa é a jogada. Tu vai exercitar a tua busca. Pô, vou buscar no Stack Overflow, vou buscar no Google, vou entender que ferramenta que eu tenho que utilizar. Cara, Diego, como é que eu vou fazer? Eu não sei nem por onde começar. Exatamente. Essa é a ideia. Boa. Aí tu vai aprender a procurar as respostas, né, para os problemas que tu tem, que é o nosso trabalho. Nosso trabalho é basicamente procurar no Google o dia todo. Esse é o trabalho. Exato. O cara pergunta assim, ó, o pessoal que está querendo começar agora, né, porta de entrada, que linguagem eu deveria começar? Cara, pra mim, assim, eu poderia ficar mandando depende aqui. Resposta padrão, né, Diego? Mas eu não vou mandar o depende. Pra mim, programação web é o mais fácil pra entrar. Eu acho que, assim, tem portas, tipo, Python, acho muito massa. Mas eu acho que pra quem tá iniciando, o quão mais visual, melhor. Eu acho muito bom, porque minha namorada, por exemplo, ela falou, Diego, eu quero... Me mostre essas coisas de programação, o que eu posso fazer, assim? Aí eu poderia abrir um terminal preto na frente dela e começar a fazer soma. 1 mais 1, fazer função, fazer for, fazer while. Legal. Só que ela não ia se encantar. Isso, perfeito. Aí eu fui lá, eu abri uma página HTML pra ela, botei uma div, botei um logo lá do Instagram dela, aí ela fez lá o site junto com o Mike lá de links pro perfil do Instagram dela, tipo um Linktree, assim. Cara, aquilo ali, tipo, porra, cara, que massa. Que legal. Porque muda o CSS, muda a cor. E aí, beleza, encantou a pessoa pro mundo da programação. Show, agora vamos entrar aqui na lógica, entender algoritmos, entender laço de repetição, entender... Então eu acho que assim, pra quem tá começando, mas eu acho que existem perfis diferentes, entendeu? Perfeito, cara. Existe, por exemplo, tem amigo meu que veio da engenharia, a galera que já programou em Python, então assim, coisa matemática lá e tal, em outras linguagens, então essa galera, pô, já talvez dá pra ir direto pra aprender alguma linguagem já diretamente. Até pegando o gancho disso que você falou, eu sou um caso, eu vim do lado mais da engenharia, né, do lado da indústria, então quando o pessoal pergunta pra mim, eu indico muito começar às vezes com um Arduino, né, uma coisa assim, cara, eu costumo brincar assim, olha que legal, cara, quando você programa, você vê uma coisa na tela, legal, mas você vai ver uma tela preta, ou você quer virar a chave e ver o Frankenstein levantando, sabe? Exatamente. O monstro do Frankenstein levantando. Por isso eu acho que é entender um pouquinho o contexto, né, da pessoa, de onde que ela tá vindo, assim, né? Opção tem, né, cara? Tem muita, né, cara? Muita. Opção tem, muita coisa. Cara, você quer mandar um último recadinho pra galera que tá nos ouvindo, falar? Pô, cara, é um prazer te receber aqui, é muito bacana, tudo cara. Em programação, eu acho que é uma parada muito massa. Se divirtam antes de mais nada. Eu vejo muitos casos de pessoas ganhando muita grana com programação, mas muito infelizes com o que fazem. E aí eu não acho que vale a pena. Então, sei lá, assim, se você começou na programação, isso te encantou, isso te deu brilho nos olhos, vontade de cara, assim, tem que ter aquela vontade, tipo, você vai pra cama e bota a cabeça no travesseiro e dá aquela, cara, pensando no projeto, assim, como é que eu vou fazer? Vontade de acordar no meio da noite. Se despertou isso em você, assim, eu acho que vai com tudo, porque é uma área muito boa e conta comigo, conta com a Rocket, conta com a Ambev, conta com todo mundo, porque a comunidade de programação, ela é muito, muito unida, assim. Perfeito. Cara. E as pessoas são muito acessíveis, então isso vocês vão perceber conforme vocês vão entrando na área.
que vocês podem chamar o Alexandre no LinkedIn e Pode. ele vai responder. É isso aí, é isso aí. E as pessoas têm medo de fazer isso, assim. Perfeito. Então, aproveitem esses hacks, se conectem, vão a eventos, façam o máximo de conexões possíveis e é isso, cara. Esse é o recado final. Cara, que conversa maravilhosa. Então, o recado do ET Bilu, busquem conhecimento. Exatamente. Exatamente. Cara, obrigado demais, Tamo viu, junto, Diegão, cara. pela tua participação Valeu, aí. cara. Valeu e em breve, qualquer dia a gente conversa de novo lá no Ambev Tech Talk. Valeu, galera. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.